Nós estamos acompanhando a sessão na Comissão de Constituição na Comissão de Ciência e Tecnologia, emendas conjunta com a Comissão de Agricultura, sobre o projeto do Código Florestal. O senador Luiz Henrique fez uma introdução aí sobre o projeto de lei, nenhuma novidade, até aí ele está simplesmente refletindo aquilo que ele tinha apresentado como emendas anteriormente, que apenas tangencia os problemas mais importantes que tem no projeto de lei, como a anistia a praticamente tudo que foi feito de ilegal em relação a desmatamento em APP e ocupação de APP, anterior a 2008, entre outros temas que a gente tem aqui levantado. Agora ele está comentando sobre como ele vai tratar as emendas. Então, vamos escutar como ele está lidando com as emendas, depois a gente faz um comentário geral sobre a apresentação dele e tenta um link lá com a nossa turma em Brasília, que está acompanhando já de dentro da sala no plenário. Vamos voltar aqui. 43 emendas no âmbito da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, e 23 no âmbito da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Essas 66 emendas foram distribuídas no dia 3 de novembro por meio de publicação de avulso a todos os senhores senadores integrantes das comissões ora reunidas em sessão conjunta. Assim, ficou atendido o objeto daquela decisão da comissão, ou seja, de que o projeto de lei da Câmara Federal número 30 de 2011 venha a ser deliberado na presente reunião. Com esse objetivo, fazemos a seguinte análise das novas emendas apresentadas pelos ilustres colegas senadores, que com suas contribuições vem buscando oferecer ao texto maior clareza, objetividade e segurança jurídica à futura lei. Das novas emendas já contempladas no relatório do dia 25 de outubro, é o caso das emendas 85 e 89, apresentadas pelo ilustre senador Ciro Miranda, na Comissão de Ciência e Tecnologia, cujo texto já corresponde aos textos dos artigos 2º e 50 da emenda substitutiva global. Quanto à emenda 120, proposta na mesma comissão pelo ilustre senador Rodrigo Hollenberg, aquela sugestão também já se encontra parcialmente acatada no artigo 18, parágrafo 5º do nosso substitutivo. As preocupações da emenda número 8, subscrita pelo nobre senador José Perrella, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, já estão atendidas no parágrafo 1º do artigo 54 da emenda substitutiva global, onde trata das situações transitórias. A emenda número 104 da Comissão de Ciência e Tecnologia, de autoria do nobre senador Ricardo Ferraz, também já se encontra inserida no texto do artigo 59 do referido substitutivo do relator, pois ela prevê similar procedimento de regularização. Das novas emendas acatadas, acato integralmente a emenda 108, de autoria do senador Ciro Miranda, apresentada na Comissão de Ciência e Tecnologia, tendo em vista que o uso antrópico anterior a 22 de julho de 2008, em áreas de salgados e apicuns, já está ressalvada na redação do artigo 53, parágrafo 1º, da emenda substitutiva global. Como apicuns e salgados
integram, como já disse, o sistema manguezal. Fizemos a ressalva da continuidade de sua utilização naquele caso excepcional, e somente naquele caso excepcional, previsto nas disposições transitórias, não cabendo a sua manutenção na parte permanente do texto. Por isso, a emenda do ilustre colega de Goiás tem toda procedência. Ela melhora a técnica legislativa do projeto. Aperfeiçoando o tratamento objetivo do tema PSS, Plano de Suprimento Sustentável, adotamos integralmente o texto das emendas número 15, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e 109, da Comissão de Ciência e Tecnologia, dos senadores Ana Amélia e Paulo Paim, que pretendem dar nova redação ao artigo 35, parágrafo 3º, da emenda substitutiva global. Essa contribuição é muito importante por ampliar a segurança jurídica aos pequenos fornecedores de matéria-prima florestal de espécies exóticas. No exaustivo trabalho que nos foi atribuído, após sopesar todas as emendas, expostos os motivos das agregadas ao texto, há de ser finalizado com a apresentação de motivos do não aproveitamento de tantas outras, tarefa desenvolvida no item abaixo. Das emendas que não puderam ser acatadas. E eu quero, antes da leitura, fazer uma ressalva. São emendas que ainda dependem do estabelecimento de um consenso ou de uma convergência máxima. Eu disse no dia 25 de novembro que temos procurado evitar a prática de atos inúteis, ou seja, temos procurado acolher sugestões que passem pelo conjunto dos senhores senadores, que não sejam suscetíveis de serem vetadas pela excelentíssima senhora Presidente da República e que não sejam também suscetíveis de serem derrubadas pelos senhores deputados. Eu, na análise de cada proposição, procurei conversar com os deputados, procurei conversar com o governo, no sentido de redigir um texto que venha a ser respaldado na Câmara Federal e também pela Presidência da República. Das novas emendas que não puderam ser acatadas. Artigo 2º, emenda 95 da Comissão de Ciência e Tecnologia. Razão pela qual não a acatei. A reforma do Código Civil brasileiro se deu com a publicação da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, onde o uso nocivo deixou de ser utilizado, adotando em seu lugar o conceito de uso anormal da propriedade. Ou seja, aquele que não atende à lei, mais objetivo, sem adjetivação, como era o texto anterior. Portanto, atualmente a expressão uso nocivo sequer possui conceito jurídico, trazendo imprecisão por falta de definição, motivo pelo qual se opta em manter a expressão uso anormal com conceitos. Pode botar a imagem também. Bom, a gente está acompanhando o senador Luiz Henrique fazendo a leitura do seu parecer na Comissão de Agricultura e na Comissão de Ciência e Tecnologia, que estão tendo sessão conjunta agora no Senado. E, bom, como era de se esperar e era o que a gente estava imaginando um pouco pela dinâmica das discussões, ele não acata a prática. Bom, enfim,
ele praticamente não acata emendas no seu parecer, nem das emendas que foram enviadas no decorrer das 2 últimas semanas após a apresentação do seu relatório na comissão. Ele diz aqui que acata a emenda 108, que fala de apicuns salgados, que era um tema que já tinha sido resolvido antes. Ele então só diz que acata, mas de fato esse tema já tinha sido acordado antes. Continua ruim, embora tenha uma pequena melhoria, quer dizer, em tese voltaria os mangues a serem áreas de ocupação permanente, mas assume-se que todas as áreas já ocupadas em mangue, especialmente em apicuns e salgados, até junho de 2008, essas poderiam ser mantidas com as atividades que estão lá hoje, independente da importância que essas áreas tenham para a conservação, o que é bastante importante, né? As áreas de mangue são absolutamente fundamentais para a produção produção marinha, né? Praticamente 80%, 90% de tudo aquilo que a gente extrai do mar, ela depende do mangue para a sua existência. Então, na verdade, propõe aqui uma anistia total e restrita a todas as ocupações de mangue que aconteceram até 2008. E retorna o mangue para o futuro mangue como área de ocupação permanente. Ou seja, continuamos com o problema da anistia por completo. E também diz que acata uma outra emenda, um conjunto de emendas, número 15 e 109, que tratam de uma especificidade para o funcionamento dos programas de suprimento de matéria-prima sustentável, quer dizer, de material florestal sustentável, quando se trata de pequeno produtor. O que é quase um detalhe técnico, na verdade, nesse texto. Então, os temas centrais, fundamentais, como a questão da data de 2008, como a data para você, digamos, anistiar as ocupações ilegais, que é uma data totalmente sem justificativa. Ele não trata desse tema, recusou as emendas nesse sentido, também não acolheu as emendas que tratam de tornar obrigatório o mecanismo do embargo das propriedades quando acontece uma ilegalidade. O que é o embargo? O embargo é quando você encontra uma ilegalidade numa propriedade, especialmente um desmatamento ou uma ocupação ilegal de áreas que devem estar sendo conservadas. Essas propriedades atualmente elas devem ser embargadas. Então, as atividades econômicas ficam suspensas nessas atividades. A compra, inclusive, dos produtos oriundos dessas propriedades ou desses locais onde houve um embargo, ela também se constitui uma ilegalidade. Isso tem sido um instrumento absolutamente fundamental para a aplicação da lei e para não favorecer aqueles que cometem ilegalidade e que depois pudessem lucrar com essa própria ilegalidade, que é a ocupação ilegal dessas áreas. E o texto, na forma como está hoje, ele torna, em vez de o embargo ser obrigatório, ele diz que o embargo poderá ocorrer, e aí é discricionário ao agente público embargar ou não a atividade, o que enfraquece em muito o instrumento como ele é aplicado hoje. E aí, bom, tem uma série de outros temas importantes, toda a parte de você ter a conceituação de utilidade pública e interesse social muito ampla, o que faz com que você possa ter novos desmatamentos ocorrendo nessas áreas e que podem depois, inclusive, ser recuperados, mesmo quando ocorre uma ocupação ilegal, podem ser recuperados em 30 anos, com o plantio de espécies exóticas, inclusive, e outros temas que enfraquecem a questão especialmente das áreas de ocupação permanente.